Antes de tudo, já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e participando aqui nos comentários, porque o tema de hoje é pesado e merece debate sério. E olha, no comentário fixado eu deixei um link de uma camisa da seleção com um preço muito bom, então vale a pena conferir depois. Agora sim, vamos falar de um caso que, se confirmado nos termos apresentados, é grave e levanta questionamentos importantes sobre comportamento, ambiente de clube e responsabilidade. A denúncia envolvendo Robinho Júnior e Neymar não é algo que pode ser tratado como fofoca de bastidor ou exagero de mídia. Segundo o relato, estamos falando de xingamentos ofensivos, uma rasteira e até um tapa no rosto. Isso não é clima quente de treino. Isso ultrapassa qualquer limite aceitável dentro de um ambiente profissional, ainda mais envolvendo um jogador experiente e uma jovem promessa. E aqui já começa o primeiro ponto crítico. Neymar, pela trajetória que tem, deveria ser referência, não apenas dentro de campo, mas fora dele também. Quando um atleta desse nível é acusado de atitudes agressivas, a discussão deixa de ser apenas esportiva e passa a ser institucional. O que esse tipo de comportamento transmite para jogadores mais jovens? Que tipo de cultura está sendo construída? Outro ponto que chama muita atenção é a formalização da denúncia. Não foi algo dito no calor do momento, não foi uma entrevista impulsiva. Existe um documento com acusações claras, pedindo inclusive uma reunião para discutir rescisão contratual por ausência de condições mínimas de segurança. Isso é extremamente sério. Quando se fala em segurança dentro de um clube, estamos falando de algo básico, fundamental. E aí entra o Santos nessa história. O clube não pode se esconder atrás de silêncio ou de uma investigação interna sem transparência. Situações como essa exigem posicionamento firme, responsabilidade e, principalmente, proteção ao atleta que se sente ameaçado. Ignorar ou minimizar pode ser ainda mais prejudicial do que o próprio incidente. Também é importante destacar a idade do Robinho Júnior, 18 anos. Um garoto que está começando a carreira, tentando se firmar no futebol profissional. A diferença de hierarquia entre ele e Neymar é enorme. Isso torna a situação ainda mais delicada, porque existe um desequilíbrio claro de poder dentro desse ambiente. Agora, vamos falar de algo que muita gente tenta relativizar. Ah, mas no futebol isso acontece. Não, não deveria acontecer. Conflitos existem, discussões também, mas agressão física e ofensas diretas não podem ser normalizadas. Esse tipo de mentalidade atrasada é justamente o que mantém ambientes tóxicos dentro do esporte. Se as acusações forem confirmadas, Neymar não só erra como jogador, mas falha como figura pública. Ele carrega uma imagem global, influencia milhões de pessoas e precisa entender o peso das suas atitudes. Não dá mais para separar completamente o atleta do comportamento pessoal quando esse comportamento impacta outras pessoas diretamente. Por outro lado, é fundamental que tudo seja apurado com responsabilidade. Acusações graves precisam de investigação séria, com direito à defesa e análise completa dos fatos. Mas isso não significa desacreditar quem denuncia. Significa tratar o caso com a importância que ele exige. E o mais preocupante nisso tudo é o reflexo que pode causar no ambiente do clube. Um episódio como esse, mal resolvido, cria divisão, insegurança e desconfiança entre jogadores. E um time sem ambiente saudável dificilmente consegue render dentro de campo. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Santos vai tratar isso com a seriedade necessária? E mais, se for comprovado, qual deveria ser a consequência para o Neymar? Comenta aqui porque esse debate está só começando. Seguindo essa análise, tem um detalhe que muita gente pode deixar passar, mas que é crucial: o pedido de rescisão contratual. Quando um jogador chega a esse ponto, não é apenas sobre o episódio isolado, mas sobre o ambiente como um todo. Isso indica que, na visão do Robinho Júnior, não existe confiança de que o clube consiga garantir a integridade dele dali para frente. E isso coloca o Santos numa posição extremamente desconfortável. Porque se o clube não agir,
passa mensagem de conivência. E se agir de forma branda, pode parecer que está protegendo um nome maior em detrimento de um atleta em formação. É aquele tipo de situação onde qualquer decisão mal tomada pode gerar consequências institucionais sérias. Outro ponto importante é como o futebol brasileiro ainda lida com figuras de grande impacto midiático. Neymar não é um jogador comum. Existe todo um peso comercial, de imagem, de torcida, de patrocinadores. E isso muitas vezes influencia diretamente na forma como situações como essa são tratadas. A pergunta é: até que ponto isso pesa mais do que os princípios básicos de convivência e respeito? E aqui vai uma crítica direta. O futebol precisa parar de passar pano para comportamentos inadequados só porque vem de grandes estrelas. Esse tipo de postura já causou inúmeros problemas ao longo da história do esporte. Quando não há responsabilização, o ciclo se repete. Também é válido refletir sobre o impacto psicológico em um jogador jovem. Um episódio de agressão, seja física ou verbal, pode marcar profundamente alguém que ainda está construindo sua confiança no ambiente profissional. Isso não é só sobre um momento, mas sobre as consequências a médio e longo prazo na carreira desse atleta. Além disso, a forma como essa situação veio à tona também levanta questões. Se chegou ao ponto de documentação formal e possível exposição pública, é sinal de que as vias internas podem não ter funcionado como deveriam. Isso por si só já é um problema estrutural dentro do clube. E tem mais. O futebol vive um momento em que a cobrança por profissionalismo nunca foi tão alta. Não é mais aceitável tratar esse tipo de episódio como algo resolvido no vestiário. O esporte evoluiu. As relações profissionais também precisam evoluir. Outro aspecto que merece atenção é a repercussão externa. Casos assim rapidamente ganham proporção nacional e até internacional. E isso impacta diretamente a imagem do Santos como instituição. Não se trata apenas de um problema interno, mas de reputação. E quando falamos de reputação, estamos falando de algo difícil de reconstruir. Um clube que falha em lidar com situações graves pode afastar talentos, investidores e até mesmo a confiança da torcida. A gestão desse caso precisa ser extremamente cuidadosa. Por fim, fica evidente que essa história ainda está longe de um desfecho. Existem muitas perguntas sem resposta, muitos lados a serem ouvidos e, principalmente, uma necessidade urgente de transparência. O torcedor não quer apenas resultados em campo, quer ética fora dele também. Quero continuar ouvindo você. Na sua opinião, o peso do nome Neymar pode influenciar no desfecho desse caso? E mais, o futebol brasileiro está preparado para lidar com esse tipo de situação de forma madura? Comenta aí, porque essa discussão é fundamental. Agora, entrando ainda mais fundo nessa situação, existe uma questão que muita gente evita tocar: a cultura interna dos clubes. Casos como esse não surgem do nada. Eles geralmente são reflexo de um ambiente onde certos comportamentos são tolerados ou até ignorados ao longo do tempo. E quando isso acontece, o problema deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Se um jogador se sente confortável ou impune a ponto de agir dessa forma, é porque em algum nível existe uma falha no controle interno, seja da comissão técnica, da diretoria ou até mesmo dos líderes do elenco. Isso precisa ser discutido com seriedade, porque não dá para tratar como um episódio isolado e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Agora me diz, você acha que esse caso vai ser abafado como tantos outros? Ou realmente pode gerar alguma mudança no futebol? Quero ver sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate ainda tem muita coisa para acontecer.